Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos do nono ano. Meu nome é Veridiana Albuquerque, sou a professora de Educação Ambiental e vamos para mais uma aula de Educação Ambiental, aula 4. Antes de começarmos a falar sobre o tema da aula de hoje, vamos realizar a correção de algumas questões que foram postadas para vocês. A questão 2 diz: podemos classificar a biodiversidade em 3 grandes níveis. Quando nos referimos às espécies de uma área, o papel ecológico dessa espécie e como as composições das espécies variam. Estamos falando de... Então, dentre as alternativas, vocês vão perceber que quando a gente fala de biodiversidade, dos níveis que estão relacionados a ela, nós estamos nos referindo à diversidade ecológica. Então, a alternativa correta, a alternativa D. A quarta questão fala: a sustentabilidade é composta por 3 pilares. Quais seriam? Quando a gente fala de sustentabilidade, os pilares que formam ali a sustentabilidade são ambiental, econômico e social. Aqui está o gabarito com as respostas das outras questões para que vocês possam analisar se erraram ou não. O tema de hoje, nós vamos falar sobre os povos indígenas e suas relações com a natureza. Então, a gente vai relembrar, né, algumas coisas que vocês viram nas aulas de história de vocês. E a gente vai perceber como é que os índios em si se relacionam com a natureza. Como é essa relação, esse cuidado em relação aos povos indígenas e aonde eles habitam. Então, as etnias indígenas sempre viveram em perfeito equilíbrio com o ecossistema. Então, querendo ou não, essas etnias tinham um equilíbrio com o ecossistema, só faziam uso daquilo que era necessário naquele momento para eles. E isso foi quebrado a partir das influências de um elemento que a gente disse que é um elemento desestabilizador, que seria um homem branco, que passou a interferir ali naquela localidade, naquele ecossistema em que essas etnias viviam. Então, fruto da colonização e de frentes de expansão capitalista, a exploração desordenada, de forma indiscriminada, ocasionou problemas nessas regiões brasileiras. Esvariam-se as riquezas do solo, subsolo, florestas, rios, e os índios acabaram sendo levados a um processo de desaparecimento. Então, é como se naquela época os homens, que são ditos homens brancos, tivessem tomado conta de uma forma errada do solo, do subsolo, das florestas e rios, fazendo com que esses índios entrassem em processo de desaparecimento. As concepções indígenas relacionadas à natureza variam bastante, pois cada povo tem um modo particular de conceber o meio ambiente e de compreender as relações que estabelecem com ela. Então, quando se fala de natureza em relação às concepções indígenas, a gente vai perceber que cada povo vai ter um modo particular de entender a natureza, de compreender as relações que ocorrem entre esses povos e o meio em que vivem. Porém, quando a gente fala da ideia de um mundo natural, é antes de tudo uma ampla rede de interrelações entre agentes, sejam eles humanos ou não. É comum a todos eles. Então, assim, o mundo em si, quando a gente fala a ideia de mundo natural, a gente fala das relações que ocorrem entre os seres humanos e não humanos que ali vivem naquela mesma região. Isso significa dizer que os homens estão sempre interagindo com a natureza e esta não é jamais intocada. Então, o homem tem essa interação, tem essa necessidade de interagir ali com a natureza. Só que tem que se analisar se essa interação é de maneira boa ou de maneira ruim. Essa relação afetuosa que os povos indígenas estabelecem
com a natureza faz com que a maioria dos indígenas tenha uma relação próxima e sagrada com a natureza, como se a terra fosse a grande mãe desses índios. É uma dádiva, uma parte integrante da vida da sociedade em si. Então, para eles, é como se a natureza em si tivesse uma relação sagrada. Né? Por isso, este cuidado todo com a terra, como se fosse uma grande mãe para eles. Por isso que os índios têm essa relação de tanto cuidado com o meio ambiente em si, as terras que habitam. Bem diferente a gente observa o que ocorre da relação com o meio ambiente e os não indígenas, que quase sempre é marcada pela dominação do ambiente. Então a gente sabe que muitas pessoas tendem a querer dominar o ambiente de maneira desordenada, causando destruição ali dos recursos que são postos ali pelos ecossistemas. Os indígenas, eles também guardam na natureza suas lembranças. Então, muitas da vida dos indígenas estão guardadas ali na natureza. Suas vivências e memórias, onde a Terra é um espaço e tempo em que se constitui uma história de cada etnia. Então, cada etnia vai ter sua história ali guardada em relação ali o ambiente em que habita, a natureza em que eles fazem parte, seja nos rituais, nas lutas, nos mitos, nas roças e nos diferentes momentos de formação social da pessoa em si. Cada um desses ecossistemas, onde enseja aos índios uma forma particular de manejo, de forma a otimizar a obtenção dos recursos que são necessários ao seu bem-estar. Então, os índios em si, quando a gente relaciona eles com o uso da natureza, eles tendem a procurar usar aquele recurso que é necessário naquele momento, tá? Não devastando, não tirando recursos em excesso, causando problemas ambientais. Então, eles tendem a otimizar a obtenção desses recursos para o seu bem-estar. Tradicionalmente, as sociedades indígenas, elas não se fixam em um mesmo território por muito tempo. Então, as aldeias indígenas, elas são organizadas levando em consideração a quantidade e a qualidade de recursos naturais que existem ali naquela localidade. Então, se eles verificam que aquela localidade não tem mais determinados recursos naturais que são utilizados por eles, eles tendem a procurar outras áreas para se habitar, tá? Para eles poderem morar. Então, quando eles procuram esses recursos naturais, eles procuram na quantidade correta de usar naquele momento. E quando não tem mais aquele recurso necessário para a sua sobrevivência, eles tendem a procurar outros locais para realizar a sua moradia. Até a próxima aula.